Rádio Bandeirantes, nas eleições 2020. Agora, 9h26, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, o Pedro Campo agora, quando me perguntou, escuta, a eleição é agora, né? É agora, Pedro, tá aí. Não esse final de semana, o outro já. Domingo, não esse a próximo. Eleição municipal em todo o país. E a Bruna Barbosa conosco aqui no estúdio do Jornal Gente, porque tem pesquisa do Datafolha para a Prefeitura de São Paulo, né, Bruna? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. Tem pesquisa mostrando um cenário um pouco diferente. Os candidatos estão naquela mesma posição, os 4 primeiros, mas algumas movimentações importantes aconteceram. Vamos lá. Bruno Covas, que é o atual prefeito, candidato à reeleição pelo PSDB, se mantém em primeiro lugar, por enquanto isolado, com 28% das intenções de voto. Na sequência, temos Celso Russomano, do Republicanos, com 16%, Guilherme Boulos, do PSOL, com 14% e Márcio França, do PSB, com 13%. Aí, por que eu disse que o cenário está um pouco diferente? Porque agora Russomano, Boulos e França estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Falando um pouquinho de rejeição, a Datafolha também perguntou aos eleitores em quem eles não votariam de jeito nenhum. Celso Russomano continua liderando a rejeição à Prefeitura de São Paulo, 47%. Bruno Covas tem 25%, Guilherme Boulos 22% e Márcio França 14%. Márcio França é o candidato com a menor rejeição entre os 4 mais bem colocados. Então isso, sim, pode indicar alguma coisa, pode ter uma mudança aí nesses próximos 9 dias. E na argumentação da campanha dos candidatos também, não é que usam isso para defender voto útil. É interessante, não é, Bruna? Porque aqui no gráfico, o Datafolha fez 4 pesquisas recentes para a Prefeitura de São Paulo. Se a gente olha aqui nessa curva do tempo, Celso Russomano está perdendo votos desde a primeira pesquisa. Então foi 29, 27, 20, agora 16. É uma trajetória claramente e fortemente declinante. O prefeito Bruno Covas está ganhando votos. Não no mesmo ritmo, mas é uma trajetória ascendente. 20, 21, 23 e 28. No caso dos outros dois, tanto Guilherme Boulos quanto o candidato Márcio França, há também uma curva ascendente, mas não é uma curva ascendente tão marcada quanto a do prefeito Bruno Covas. No caso de Boulos, 9, 12, 14, 13. No caso do candidato Márcio França, 8, 9, 10 e 13. Ou seja, está embolando aqui essa disputa para o segundo turno e, nesse momento aqui, a possibilidade de que não haja segundo turno é absolutamente remota, né? É muito difícil, né, fugirmos dessa probabilidade, tá? E justamente por isso que o Murilo Hidalgo trouxe pra gente aqui, né, do Instituto Paraná Pesquisas no começo da semana, a respeito do voto útil, que tem se mostrado, né, o grande vencedor das últimas eleições aqui no Brasil. Em 2016, na corrida para a Prefeitura de São Paulo, João Dória liderava e todo mundo imaginava que ele ia para o segundo turno contra o Fernando Haddad. Porque havia ali uma polarização, né, também de votos para a candidata Marta Suplicy, para os outros candidatos que disputavam a Prefeitura de São Paulo. O que aconteceu? Quando o eleitor percebeu que se ele não queria o PT, ele votasse no Dória no primeiro turno, a chance, né, de elegê-lo no primeiro turno era real. Houve uma migração, um movimento que a pesquisa não pegou, só a boca de urna conseguiu pegar esse movimento, e aí os eleitores descarregaram então votos em João Dória, que venceu no primeiro turno da eleição. É mais ou menos o que a gente começa a observar agora, mas não em relação a uma vitória no primeiro turno, mas sim em relação aos candidatos que disputam a vaga no segundo turno com o atual prefeito, que até o momento tem posição garantida na segunda etapa da eleição. Sobre esses candidatos, a gente pode dizer aquela velha frase, né? Tá embolado. Embolou tudo, né, Bruna? Eu gosto mais quando embola assim. Embolou tudo e temos simulações de segundo turno aqui do Datafolha. Bruno Covas, 57% se for para o segundo turno com Celso Russomano, que ficaria com 27%.
Bruno Covas com Guilherme Boulos também venceria 54 contra 32. Bruno Covas com Márcio França também venceria, mas aí aperta um pouco mais. 48 para o atual prefeito, 39 para o Márcio França. Aí entra essa questão da rejeição. Falando aqui rapidamente dos outros candidatos, temos Gilmar Tato em quinto lugar com 6%, Arthur Duval, Mamãe Falei, com 4%, Andréa Matarazzo, 3%, Joyce Hasselmann, os mesmos 3%, Levi Fidelix, Marina Elou e Orlando Silva com 1%. Isso é interessante, viu, Bruna? Porque são candidatos com um percentual de votação menor, mas não é insignificante o total de votos se a gente somar todos esses candidatos que nesse momento aqui não se colocam ali no mesmo patamar de disputa. Ou seja, se houver algum tipo de voto útil envolvendo o eleitor que hoje tende mais a votar nesses candidatos para algum dos outros 4, o quadro pode mudar também, não é? A gente falava sobre 2016, Pedro, acho que tem várias diferenças em relação a essa eleição com 2016. A primeira é o cenário, não é? A gente estava ali vivendo um cenário do auge do desgaste da presidente Dilma Rousseff. O país conflagrado, que terminou logo na sequência com impeachment. Enfim, João Dória, que era um outsider e se colocava dessa forma, apareceu na política com um discurso forte, anti-PT, e com um discurso do sou um gestor, não sou um político. Hoje não há isso. Por exemplo, o prefeito Bruno Covas, que é o candidato dele, não faz esse tipo de recriminação, digamos, da política, não é? Ele sim se coloca como um político e um político tradicional e um político de uma família de políticos. A outra questão é que a prefeitura de São Paulo era ocupada pelo PT e Fernando Haddad, além de ter sido muito mal avaliado, também sofreu aqui algum tipo de consequência do momento histórico envolvendo Dilma Rousseff. Tanto que a votação que ele teve foi muito ruim para alguém que está no cargo. Olha, o resultado de 2016... Dória, 53,2%, levou no primeiro turno. Haddad, prefeito, candidato à reeleição, 16%. E Russomano aqui, que também nessa eleição se coloca como candidato, 13,6%. Então é interessante a gente observar, né, as diferenças entre os dois pleitos e a movimentação dos candidatos, que muitas vezes no caso da prefeitura não segue coisa direita-esquerda, sou mais PT, sou mais PSDB, não é? Não necessariamente essa lógica se aplica à corrida eleitoral quando é a cidade envolvida. Exatamente. Quando a gente falou aqui de voto útil, né, é claro que o eleitor acompanha essa movimentação e a pesquisa tem uma influência muito grande, né, nessa decisão. Se as pesquisas da semana que vem indicarem aí um crescimento de um candidato ou outro, a estratégia do eleitor pode mudar e nós podemos ter uma surpresa no domingo da eleição. É mais uma vez um cenário muito embolado. A gente vê que o candidato Celso Russomano está perdendo força a cada pesquisa. Ele Como não em toda consegue. eleição, né? Ele não consegue segurar. E nessa eleição ele tem um diferencial, que é o apoio do presidente da República, né? O presidente Jair Bolsonaro já manifestou, não é alguém que está andando de braços dados aí com o Russomano, mas já manifestou apoio à candidatura do Celso Russomano. Ele tem explorado muito isso, está tentando sensibilizar o eleitor pelo lado do emprego, né, com a criação aí de um auxílio, que é uma das suas promessas de campanha para a população que perdeu renda durante a pandemia, um assunto muito sensível. Mesmo assim, não está sendo suficiente para interromper essa sua trajetória de queda. O Guilherme Boulos disputa votos com o Gilmar Tato, a esquerda dividida acaba tendo aí uma dificuldade, né, para conseguir avançar numa candidatura, porque os eleitores estão se dividindo, e o candidato Márcio França tem apresentado uma proposta para o eleitorado paulista de que ele é o candidato que consegue vencer o Bruno Covas, Essa consegue terceira derrotar via, né? o João Dória, né? Para quem tem algum tipo de descontentamento com o que o João Dória fez aqui, pode sensibilizar uma parcela do eleitorado. Esse é o mote, então, escolhido pelo candidato do PSB.